Não deu para Marcos Buchecha. Infelizmente estreou no UFC Abu Dhabi com uma derrota para o experiente peso pesado Martin Buday, que está em 13º no ranking da categoria. Nesse vídeo vamos falar sobre esta luta, vamos mostrar os 3 áudios, dar uma analisada nela, vamos ver os números oficiais e como os árbitros votaram lá dentro do UFC. Fique até o final do vídeo, nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da porrada. Se você gosta de porrada, esse aqui é o canal. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, dessa forma você se mantém informado e você me ajuda a crescer dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio, não custa nada, bora pro vídeo. Hey! Não sem muita enrolação, vamos começar aqui para o primeiro round. Primeiro round tivemos o Marcos Buchecha fazendo o que ele faz sempre, tentando entrar com uma queda meio que displicente, tá? Apesar de ele ser um bom grappling, ser o recordista de campeões mundiais dentro do jiu-jitsu, das principais organizações de jiu-jitsu, ele não se enrola muito, já vai para uma queda direto, não troca muito. E a gente teve isso muito durante o primeiro round. Ele até chegou, quase aplicou uma queda, tá? Martin Buday inverteu rápido, Martin Buday não estava afim de fazer chão com ele. E a gente tem um primeiro round praticamente assim, o Martin Buday indo para cima, eles trocam alguns golpes, mas aqui o Buchecha demonstra no primeiro round um pouco de medo de fazer trocação com o Martin Buday. Então durante todo o primeiro round a gente tem aqui ó, o Marcos Buchecha entrando de qualquer forma numa queda aqui, ó, tentando entrar em queda, tá? Ele troca um pouquinho e já vai para queda. A gente tem 6 tentativas de queda do Buchecha durante esse primeiro round. São 6 tentativas de queda. E todas frustradas pelo Martin Buday, que estava bem preparado aí defendendo as quedas. Tá? As 2, 3 primeiras quedas do Buchecha, a entrada de queda, foram até um pouquinho dentro do time. Aí no decorrer do primeiro round ele já começou a entrar com umas tentativas bem displicentes, tá? Já não estava mais tão bem assim, ele já foi perdendo o gás, já nos primeiros 2, 3 minutos ele já começou a perder o gás. Tá? E ele entrava muito displicente, fora do time. Só que, aos poucos momentos que ele trocou golpe com o Martin Buday no primeiro round, ele se deu bem. Tá? Tinha uma hora no clinch ali, ele conseguia dar boas joelhadas no corpo do Martin Buday. Então, o Marcos Buchecha não estava tão ruim na trocação, mas ele estava sem confiança nesse primeiro round. Tá? Aqui, até nos últimos 50 segundos, aqui, tivemos um bom momento aqui dele, ó, do Buchecha trocando soco, mandando soco para frente. Tá? O Martin Buday até chegou a abraçar ele ali. Então, isso foi nos últimos segundos. Mas a gente teve a maioria do round, o round inteiro do primeiro round, com o Marcos Buchecha tentando entrar com umas quedas muito displicentes, 6 tentativas de queda, os números oficiais que foram 6 tentativas de queda no primeiro round, tá? Todas frustradas pelo Martin Buday, olha aqui, ó, 6 tentativas e nenhuma ele conseguiu. Os golpes significativos foram muito parecidos, tá? Mas dava pra ver que o Buchecha cansou mais e foi mais displicente. Só que foi um round muito parelho, dava pra ter dado quanto para um quanto para o outro, principalmente nos últimos 50 segundos ali, que eu mostrei que o Marcos Buchecha dá uma acelerada ali, que o Buday chega a abraçar ele. Os árbitros todos votaram, deram 10-9 pro Martin Buday, pelo Martin Buday ter ficado os 4 minutos ali, mais andando para cima, e as quedas muito frustradas, e o cansaço, assim, dava pra ver nítido o cansaço do Marcos Buchecha já no primeiro round. No segundo round, tá, foi o round melhor aqui pro Marcos Buchecha, tá? Eles começaram o segundo round e já com 4 minutos, mesma forma, mesma trocação. Aqui, ó, do intervalo do primeiro e segundo round, o Buchecha levou um esculacho ali do corner dele que falou: ô Buchecha, você tem que trocar, tá? Você não pode entrar com queda de qualquer forma, você tem que trocar primeiro e na hora da trocação você entra com queda. O Marcos Buchecha ouviu um pouco, tá? Trocou um pouquinho mais aqui nos primeiros minutos do primeiro minuto do segundo round, tá? Trocou um pouquinho mais, não foi tão displicente, tá? Ó, chegou ó, a dar. Ele não estava tão ruim na trocação, tá? Faltava coragem para ele, digamos assim. Faltou ele ter coragem, ele acreditar, tá? E com 3,50 aqui, passado um minuto que ele trocou, ele entrou na primeira queda e conseguiu derrubar. Então veja que a partir do momento que Marcos Buchecha seguiu a orientação do corner dele, troca primeiro, depois você entra. Ele derrubou de primeira já o Martin Buday. Então, se no primeiro round ele foi muito displicente nas entradas de quedas e foram 6 tentativas frustradas, no segundo round ele demorou um pouquinho, ficou 1 minuto trocando e entrou numa queda e conseguiu derrubar por baixo. Então aqui ele ficou grande parte do tempo, ele caiu na guarda, aí ele conseguiu passar uma meia guarda, tá? O Martin Buday não é tão tongo no chão, mas ele conseguiu passar uma meia guarda, conseguiu ir para as costas do Martin Buday, chegou a botar gancho, bateu bastante. Então, fora dos 3,50 aos 50, foram 3 minutos de dominância no chão do Marcos Buchecha. Tá?
Faltando 50 segundos aqui, ó, faltando alguns segundos, 50 segundos mais ou menos aqui, ó, o Budai consegue inverter. Ele conseguiu raspar e caiu por cima, ó. Faltando aqui 50 segundos, ele conseguiu dar uma raspada ali, caiu por cima. O round terminou assim, com o Martin Budai por cima. Mas foi uma vitória de 3 minutos de dominância no chão do Marcos Buchecha, que estava bem cansado, tá? Todos os árbitros deram aqui um 10-9 no segundo round pro Marcos Buchecha. No terceiro round, o Marcos Buchecha voltou bem cansado, tá? E ele não conseguiu fazer muita coisa no terceiro round aqui, ó. Vamos ver o terceiro round. Terceiro round começou a mesma coisa, trocação. Marcos Buchecha bem cansado, tá? Ele já tava sem time pra queda, ó. Ele tomou uns socos bem fortes ali, agora ele tomou esse diretão que ele, ó, até deu uma balançada ali. Isso já nos primeiros 30, 40 segundos do primeiro round. Vou voltar aqui um pouquinho pra você ver, ó. Ó o diretão que ele toma. Então aqui o Marcos Buchecha já tava cansado, já tava quase entregando a luta, ó. Ele já nem em queda mais entrava, ó. Ele tentava assim entrar em uma queda bem displicente aqui, ó. Ó, de qualquer forma ali, ó. Eu não tinha o Martin Budai, só botava a mão na cabeça dele. Aí ele até se ajoelhava no chão. Até que uma hora ele preferiu chamar pra guarda. Já que ele não conseguia tomar queda, ele preferiu chamar pra guarda. Chamou pra guarda, o Martin Budai ficou por cima aqui, faltando 2 minutos aqui, ó, pra luta acabar. Ou seja, tivemos os 3 primeiros minutos de uma dominância do Martin Budai, com o Buchecha bem cansado, não conseguiu dar queda, chamou pra guarda. Mas com quase, faltando 2 minutos, uns 56 minutos do primeiro round, o Buchecha conseguiu reverter a situação e caiu nas costas dele. Aí ficou esses 2 minutos batendo, tá? Mas muito cansado. Ficava alternando entre bater e tentar atacar, mas o Martin Budai tava defendendo muito bem, tá? Braço, mata-leão, nada conseguiu entrar. E ele terminou os 2 minutos do terceiro round batendo, tá? Então foi um round também muito parelho, principalmente que a gente teve uma dominância do Buchecha com os 2 minutos do terceiro round, mas tivemos 3 minutos de dominância do Marcos Buchecha. Todos os árbitros deram o terceiro round pro Martin Budai, então tivemos aqui 2 rounds pro Martin Budai, o primeiro e o terceiro, e 1 round pro Marcos Buchecha. O que eu acho que foi o diferencial aqui que acabaram dando pro Martin Budai o terceiro round, por exemplo, mesmo com uma dominância dos últimos 2 minutos do Marcos Buchecha. Eu acho que a aparência era nítido o quanto ele estava cansado. Eu acho que isso pesou muito na hora da votação dos árbitros, tá? O Buchecha estava muito cansado desde o primeiro round. E eu acho que essa demonstração que ele estava tão cansado, eu acho que isso deve ter pesado ali na votação dos árbitros. Mas o terceiro round foi muito parelho, assim como o primeiro foi muito parelho. Poderia ter dado para os dois. Todos os árbitros deram o primeiro e o terceiro round pro Martin Budai, mas assim, ó, terceiro round, 2 minutos de dominância do Marcos Buchecha. Então dava para ter dado pro Marcos Buchecha se não fosse os primeiros 3 minutos que ele estava aparentemente cansado, aparentemente não conseguia entrar em queda e chegou a chamar para guarda, se ajoelhava. Então eu acho que o fator é muito mais psicológico aqui do Marcos Buchecha. Ele tem que ter mais confiança no striking dele, trocar mais e não ser tão displicente nessas entradas de queda. Essa foi a estreia de Marcos Buchecha no UFC Abu Dhabi. O que vocês acharam sobre tudo isso? Se chegou até aqui, comenta, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!